Oi, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao curso de Introdução ao Pensamento de Deleuze e Guattari. Faz um tempinho desde o último vídeo, eu sei, mas a ideia agora é retomar tanto o canal quanto o vídeo. Eu acabei de postar um novo vídeo falando das modificações do canal, das atualizações, do que está acontecendo, do que vai acontecer, né? Então agora, dando sequência, a gente vai trabalhar o oitavo capítulo, o oitavo platô do Mil Platôs, né, aqui do volume 3, no caso, né, três novelas, o que se passou. Esse é um texto realmente curto, então esse vídeo vai ser mais curto também, mas é um texto que eu acho ele muito bom, porque é um texto realmente introdutório ao Mil Platôs. Então, para quem está começando a ler, né, claro que assim, quem chegou até esse vídeo agora, não sei como está a leitura, mas eu aconselho ler esse texto depois de ler o texto do Rizoma, até. Porque ele vai trabalhar a questão do molar, do molecular e da linha de fuga. Só que agora não vai mais falar de estratos, vai falar de linhas. Então vai falar de linhas molares, linhas moleculares e linha de fuga. E para isso, né, ele vai trabalhar três novelas: uma do Henry James, uma do Fitzgerald e uma de uma autora francesa, que eu sempre esqueço o nome, que é a Pierrette Fletcher. E também vai falar de algumas outras novelas, né? Por mais que pareça que seja um capítulo sobre literatura, na verdade vai estar trabalhando sobre a questão do acontecimento, né? E tanto é que esse termo novela, a gente vai falar daqui a pouco, ele tem vários sentidos, né, incluindo o que se passou, o que aconteceu. Só que esse capítulo, na verdade, ele marca uma transição, porque no nosso próximo encontro a gente vai estar falando sobre micropolítica. E para falar de micropolítica, eles vão falar de segmentaridades. Então é nesse capítulo aqui que eles já vão introduzir a noção de segmentaridade. Então a gente vai ter uma transição entre estratos para linhas. Certo? Então vamos começar, gente. Pessoal, como todo platô, esse aqui também vai ter três coordenadas: uma data, o título e uma imagem. No caso, o título é Três Novelas, o que se passou. Então, até como eu comentei, nesse platô vão ser analisadas três novelas, das quais a gente vai falar daqui a pouco, mas na verdade são quatro novelas, tanto é que a data é de uma quarta novela que ela não vai fazer parte das três novelas que estão no título, né? A novela é a Cortina Carmesim, da qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Toda a questão desse platô vai se responder à questão que se passou, ou seja, essa definição de novela. Então aqui o texto inteiro, Deleuze e Guattari vão estar contrapondo a novela e o conto. E a questão que define a novela é o que se passou, enquanto que a questão que define o conto é o que acontecerá. E essa imagem aqui é do Buster Brown, que era uma série de tirinhas que tinha nos anos 60 e 70, né, em que o personagem é justamente, né, esse guri aqui, né, o Buster Brown. Em que ele sempre aprontava mil coisas. E aqui, né, nessa imagem, a questão é justamente, né, o que se passou, né? Que eu imagino que seja a tradução dessa frase, porque francês não é meu forte. E nessa situação, justamente, né, algo aconteceu, tem um frango caído no meio da rua, né, e ninguém está entendendo o que aconteceu. E é essa a questão do capítulo. Vai ser essa essência da novela enquanto gênero literário. A questão que se passou. Só que a gente vai ver que não é uma resposta tão simples responder ao que se passou, porque justamente é algo que não vai ter uma resposta clara, porque vai ser da ordem do acontecimento. Ou seja, isso que se passou é aquilo que aconteceu. E como a gente já trabalhou em outros platôs, mas retomando aqui, o acontecimento nunca se dá a nível dos corpos, mas é uma transformação incorpórea. Então, para trabalhar isso também, o Deleuze e o Guattari vão trazer a ideia, né, das três linhas: a linha molecular, a linha molar e a linha de fuga. E que justamente elas vão estar intercruzadas nesses três contos. Para entender o conceito de novela, a gente tem que levar em conta que em francês, né, vem do termo novelle, novamente desculpa a pronúncia, que pode ser traduzido como novela, notícia e novidade. Então, quando eles vão definir o que é novela, eles estão jogando com essa ambiguidade, com essa polissemia do termo. Ou seja, que é uma notícia e também é uma novidade. No campo da literatura, geralmente se distingue conto, novela e romance.
E essa distinção se dá mais pela extensão. Contos são curtos, romances são longos, e a novela acaba sendo um gênero intermediário. Ela é muito longa para ser um conto, mas é muito curta para ser um romance. E até de um ponto de vista editorial, a novela ela é complicada de publicar, porque se ela é publicada sozinha, é um livro muito pequeno. Então se tende justamente a fazer coletâneas de novelas para publicação. E recentemente eu li de uma editora norte-americana que resolveu investir em novelas, e era um nicho de mercado que valeu a pena investir. Mas até hoje é um gênero complicado justamente por conta dessa extensão que cria ambiguidades. E é a partir daí que o Deleuze e Guattari vão partir, do fato de não ser nenhum conto e nenhum romance. Então, para trabalhar a definição de novela, o Deleuze e Guattari vão analisar 3 novelas nesse platô. Essas 3 aqui. Na Gaiola, do Henry James, The Crack-Up, traduzida como O Colapso, do Fitzgerald, e História do Abismo da Luneta, da Pierrette Flechiot. Mas, na verdade, vão começar o platô discutindo uma 4ª novela, A Cortina Carmesim, que é a que dá a data ao capítulo, que é de 1874, né, escrita pelo Barbey d'Aurevilly. Desculpe a pronúncia, gente. E essa novela ela vai ser discutida em contraposição ao conto Uma Astúcia, do Maupassant. Porque os dois têm um acontecimento em comum. Nos 2 casos, acontece a morte misteriosa de um amante. É na contraposição desses 2 que eles vão começar a trabalhar a definição de conto e de novela, que a gente vai analisar em detalhe daqui a pouco. Então, para quem estiver interessado em ler, né, o conto e as novelas, teve um livro publicado, né, 4 novelas e um conto, que foi organizado e traduzido pelo Tomás Tadeu, que traz, né, essas 4 novelas e o conto do Maupassant. Tem para vender na Amazon, tanto em formato físico quanto em Kindle. Então, quem quiser se aprofundar, né, nas novelas, no conto, vale a pena dar uma conferida nesse livro. Certo. Mas é só uma questão de organização. Mas aqui nessa aula eu não vou entrar em detalhes em cada novela, porque no platô ele é dividido por sessões, né? Uma sessão para cada novela. Aqui eu vou trabalhar temas que atravessam todas elas, porque o foco desse platô vai ser, por um lado, a noção de acontecimento, né? A ideia do que passou, ou seja, a ideia de expressão também, mas por outro, trabalhar as 3 linhas. E justamente cada um desses contos é atravessado pelas 3 linhas. Não é que um conto vai falar do molar, outro do molecular, outro da linha de fuga. Bem pelo contrário. Ops, desculpem, novela, né? Então, cada novela vai ser atravessada pelas 3 linhas de um modo diferente. As 3 linhas vão se combinar de um modo diferente. Então, aqui eu vou retomar a história de cada novela pontualmente, de acordo com o que a gente for explicando. Seguindo. Para poder entender melhor como que esse platô vai trabalhar essas distinções, a gente vai fazer 3 caminhos aqui. No primeiro, né, distinguir a novela do conto, que é a distinção inicial do capítulo. Mas depois a gente vai falar sobre a questão do segredo. E aí eu vou retomar algumas coisas do volume 4, do Mil Platôs, onde o segredo é trabalhado, para poder entender um pouco melhor o que eles querem falar com o segredo. Então aqui a gente já está fazendo um cruzamento. E depois a gente vai trabalhar a distinção entre as 3 linhas. A molar, a molecular e a linha de fuga. E aí a gente vai abordar melhor os contos. Então, com essa distinção inicial, a gente tem a novela e o conto. E também tem o romance. Mas o foco vai ser a novela e o conto. E o romance eles só falam muito em passando, eu vou comentar daqui a pouco. Então, inicialmente, o que distingue a novela do conto é uma questão. Na novela se questiona o que se passou. E no conto, o que acontecerá. Mas se vocês repararem, tanto a novela quanto o conto está delimitada em expressão, forma e conteúdo. Nossa, desculpa aqui a linha. Ou seja, tal como extrato ou uma combinação de extratos, lembrem, tem o extrato de expressão e o extrato de conteúdo e a forma. E a partir desse momento, quando Deleuze e Guattari vão falar de forma, isso vai aparecer em outros platôs, eles não especificam qual é a forma de qual. Porque lembre, né? Um extrato ele é composto por uma forma e por uma substância, sendo que a substância é uma matéria formada. Ou seja, tanto o conteúdo quanto a expressão possuem uma forma. Mas aqui eles colocam um segredo como forma e não fica claro de qual é. Então a gente pode assumir que tanto a forma do conteúdo quanto a forma da expressão
é o segredo. Mas a gente vai ver que o segredo ele também vai ser um tipo de conteúdo, ok? Mas então, o que está acontecendo aqui? A novela ela tem uma expressão, que é a questão que se passou, tem uma forma, que é a forma do segredo, e tem um conteúdo que é composto por posturas do corpo e do espírito, dobra e desenvolvimentos. Então, se a gente lembrar quando a gente trabalhou o segundo platô, tanto o segundo quanto o terceiro, né, do regime de signos e da postulado da linguística, o nível da expressão é o nível do acontecimento, é o nível das transformações incorpóreas, enquanto que o nível do conteúdo é o nível dos corpos. Enquanto que o conto tem como expressão o que acontecerá. Né? A forma é a descoberta e o conteúdo são atitudes, posições, desdobramentos e desenvolvimentos. Tá, então vamos começar a distinguir. Essa questão, o que se passou, está ligado ao acontecimento. Ou seja, na novela, nada acontece ao nível dos corpos. Isso que aconteceu foi um nada. Né? A ideia de que um nada aconteceu. Nada aconteceu, mas tudo mudou. Então, olhando as duas questões, por um lado, pode parecer que a novela está voltada para o passado. Né? Ou seja, alguma coisa aconteceu lá no passado e do qual se fala agora. Enquanto que no conto, a ação ainda está se desenvolvendo. Ou seja, é voltado para o futuro. Inclusive, eles vão comparar, né, o conto Uma Astúcia do Maupassant, né, e a novela Cortina Carmesim do Barbey D'Aurevilly. E as duas têm um plot central similar. Nas duas, um amante morre, né, durante uma relação. Nos dois, a ação se dá no presente. Porque na Cortina Carmesim é um oficial do exército e mais um outro homem que estão viajando de carroça e eles param numa cidade, no meio da noite. E eles comentam sobre uma casa que chama Cortina Carmesim. E foi nessa casa que esse oficial morou, né, enquanto ele era jovem. E foi lá que ele, né, se apaixonou pela filha do dono da casa. Desculpa o spoiler, gente. Mas, né, eles começaram a ter relações e um dia, enquanto ela estava no quarto dele, ela morre e ele nunca descobriu por quê. E ainda assim, né, o comandante dele consegue safar ele e livrar ele dessa situação complicada. Enquanto que no conto Uma Astúcia, do Maupassant, a situação é justamente de uma mulher, né, que está traindo o marido. E é a história contada do ponto de vista de um médico, que ele é chamado no meio da noite para ir lá e ajudar ela a se livrar do corpo ou justificar como ele morreu. Então toda a história a gente vai descobrindo o que vai acontecer, enquanto na novela a gente supostamente descobre o que aconteceu. Só que a questão não é tanto uma está no passado, outra está no futuro, porque as duas se dão no presente. E o passado pode estar muito misturado ao presente da mesma maneira que o futuro. Em certo sentido, os dois são indistinguíveis, porque pensando na Via Bergson, o presente é uma duração. Então o presente já está permeado de passado e de futuro. Ou seja, o presente já está atravessado por memória e já está atravessado por potências. A questão é justamente a estrutura da novela e do conto, ou seja, a forma. Porque o segredo que a novela traz é um segredo que não está ali para ser desvendado, não está ali para ser descoberto, por mais que ele possa ser descoberto, mas não importa que ele seja descoberto. Enquanto que no conto vai ter um desfecho, se busca a descoberta, se busca chegar nesse fim. Tanto é que eles falam que na novela se tem um devir. E no conto, a gente pode falar, né, há um porvir. E aí que vem a distinção, né, entre posturas do corpo e atitudes e posições. Porque na novela os personagens são capturados em posturas. E dá para pensar que essa postura ela é um enigma. Porque ela não descreve um movimento futuro. Ela se refere a algo que acabou de acontecer. Ou seja, a novela, né, e aqui lembrando os vários sentidos de novela, que também é notícia e novidade, ela é uma última notícia. Ela noticia algo que já aconteceu, enquanto que o conto, né, é um primeiro conto, é sempre o início de algo que vem. Então, atitudes, posições, desdobramentos, desenvolvimentos é isso. Toda ação no conto vai estar ligada a um futuro. Toda ação no conto, ela
vai indicar algo mais à frente, enquanto que na novela a ação não indica nada. No máximo ela indica algo que não pode ser descoberto. E, né, aí que a gente vai falar de linhas e de movimentos. Então, justamente o conteúdo, o corpo na novela é esse corpo que não é desvelado, ele não é descoberto, ele não está ali como uma novela, como uma história de detetive, como indícios de um crime para no futuro se descobrir esse criminoso. E na verdade, o romance ele seria híbrido, né? Especialmente o romance policial, como Delis traz, ele mistura tanto esse elemento, né, do que se passou quanto do que acontecerá. Ou seja, no romance policial existe um segredo, um crime a ser desvendado e a ação começa a partir daí. E ainda assim, né, existem romances que não desvendam tudo. Eu estou pensando aqui no Raymond Chandler, que tem o primeiro livro dele que é The Big Sleep. Eu não sei como está traduzido, O Grande Sono, talvez. E quando foram adaptar o filme, perguntaram para ele quem tinha matado um motorista que apareceu na história. E ele não sabia. Ou seja, nem o próprio autor sabia quem tinha matado o personagem. Então, esse seria o elemento da novela. Mas ainda mais porque o que está em jogo na novela é o imperceptível. Ou seja, esse acontecimento da novela, ele não vai se dar ao nível do corpo. Enquanto que o conto, ele vai apelar para essa descoberta, para isso que acontece no mundo, a gente pode pensar. Ou seja, como a gente viu, o acontecimento ele não muda nada ao nível dos corpos. O acontecimento é ao nível da expressão, ao nível da palavra, ele é sentença. Então, um juiz pode dar uma sentença de que alguém é culpado e de que alguém é inocente. Essa sentença não muda nada ao nível dos corpos, mas uma vez que ela é enunciada, ou seja, né, uma vez que essa palavra de ordem é dada, muda tudo, se criam dois mundos diferentes. Ou seja, nada aconteceu ao nível dos corpos, mas tudo mudou. E sempre lembrando que essa ideia de acontecimento que o Deleuze traz, ela sempre que o Deleuze vai falar de acontecimento em outros livros, aqui não é o Deleuze e Guattari, mas o Deleuze, né, tanto no Lógica do Sentido quanto no Diferença e Repetição, ele se refere ao Blanchot, especialmente no espaço literário do Blanchot. Porque lá o Blanchot vai trabalhar a ideia de duas mortes. Ou seja, uma morte que se morre e uma morte que nunca se é capaz de morrer. A morte como potência e a morte como impossível. Porque a morte como potência é quando o sujeito tenta se apropriar da própria morte. Eu vou ser senhor da minha vida. Então, né, em último caso, o suicídio. Eu vou decidir quando eu me mato. Ou seja, ainda é um ato do eu. Pensar sobre essa morte, conceber a sua própria morte, arquitetar a própria morte. Ou até utilizar essa morte contra os outros, utilizar essa morte no mundo. Até no sentido bem hegeliano. Mas a pegada é a seguinte: quando se morre de fato, nunca se vai morrer. Porque não tem mais um eu para morrer ali. Porque a morte é justamente o desaparecimento do eu. Então, não tem mais um eu para morrer. Logo, o eu nunca vai estar ali para perceber a própria morte. A morte nunca vai chegar a esse eu. E a mesma coisa que o Blanchot vai falar com o conceito de desastre. Ou seja, o desastre não é uma catástrofe. Não é algo que acontece no mundo que destrói tudo. O desastre já aconteceu ou ainda vai acontecer, mas tudo mudou, ainda que nada tenha mudado. Ou seja, esse aparente paradoxo se dá por a gente estar trabalhando em dois níveis diferentes: o nível do eu e o nível do acontecimento. Então, o nível do eu, o eu vive nesse mundo de objetos, com coisas com começo, meio e fim. Enquanto que o acontecimento, ele não segue esse fluxo, ele não tem nem começo nem fim, que é a lógica do devir. Então, para o eu, nada aconteceu. Mas, digamos, ao nível do inconsciente, ao nível que transborda esse eu, né, ao nível do plano de consistência, tudo mudou. Mas o que muda é somente o campo de possibilidades, ou seja, o que está em jogo é o virtual. É esse berço de possibilidades que ele vai ser atualizado de uma forma ou de outra. Então, quando o juiz dá a sentença dele de condenado ou de inocente, o que está sendo feito ali é a atualização de virtual. E essa atualização de virtual cria diferentes possíveis, diferentes futuros.
Ou seja, o acontecimento ele é o nível do virtual, e o virtual é real, o acontecimento é real, só que ele não pode se resumir ao nível dos corpos, ou seja, ao nível do que está dado ali naquele momento. Então a novela vai focar muito nisso que é imperceptível para o eu. Né? Ou começa a citação. O que pode ter acontecido quando tudo é e permanece imperceptível e para que tudo seja e permaneça imperceptível para sempre. Então, imperceptível não é que é inexistente. O imperceptível existe. Só que ele passa num nível tão baixo, ele passa abaixo do radar, digamos. Abaixo dos grandes cortes do eu. Ou seja, não é à toa que isso acontece no nível molecular, porque é como se fosse microscópico. Então, são pequenas rachaduras, pequenas fissuras que vão se acumulando. E do nada, a coisa se quebra. Tanto é que, quando a gente for falar do Fitzgerald, né, o conto do Crack Up do Fitzgerald fala justamente sobre o colapso dele. Sobre, né, alguém que tinha uma carreira, tinha dinheiro, era famoso e entrou em declínio. E simplesmente ele parou de funcionar, ele entrou em colapso. Não é uma depressão, mas a vida dele ruiu. E não tem nenhum único acontecimento que marca isso. Mas ele se afastou de tudo e de todos e não era mais a mesma vida. E o Deleuze vai usar, né, no Lógica do Sentido, onde também trabalha isso, né, a metáfora de um prato, né, de fissuras num prato. E a gente pode ver as fissuras, elas são imperceptíveis até a hora que elas se acumulam e a coisa quebra. Ou seja, as fissuras vão estar ligadas às singularidades, vão estar ligadas a essas tendências imperceptíveis que há, né, nos corpos e nas coisas, no caso. E que há, ou que são como potenciais. Né? Por isso não dá para só olhando o corpo ter uma ideia desse virtual. Justamente assim, o Manuel Delande é isso que ele vai distinguir. Ele vai falar de capacidades, né, e de... Ai, gente, me desculpa, esqueci outro termo. Mas a questão, né, olhando para uma faca, olhando só para uma faca, né, em última instância para os átomos dela, eu sei se ela vai ser cortante ou não, se ela está afiada ou não. Ou seja, isso é uma propriedade, são propriedades e capacidades. Então, uma propriedade da faca que ela seja afiada. Só que ela se afiada não me diz o que ela vai cortar. Claro que existem, né, diferentes facas que são feitas para cortar diferentes coisas, mas isso não me diz o que ela vai cortar. Tudo que ela pode cortar. Não me diz todas as capacidades dela. Então tudo isso está para além do atualizado, porque o fio da faca é o que está atualizado. Então se define já alguns possíveis dela. Né? Então com certeza, né, uma faca de pão não vai ser boa para cortar couro, digamos. Né? Uma faca de manteiga. O que uma faca de manteiga pode cortar? Isso limita muito, né, algumas coisas que ela pode cortar, mas ainda assim não dá para prever as interações que ela pode ter com outros corpos, as propriedades emergentes que vão surgir a partir desse encontro. E esse é o virtual. Então a novela vai estar o tempo inteiro se questionando sobre esse nível do acontecimento, enquanto que o conto ele, digamos, vai ser mais concreto. E a novela vai ser mais abstrata, tal como virtual. Então a novela vai deixar parar esse virtual. Ela não vai atualizar tudo. Enquanto que o conto ele atualiza. No conto, né, a história vai ter um desfecho. A gente vai saber o que aconteceu. Ou não, o que acontecerá melhor. A história chega no fim. Esse virtual é desdobrado em possibilidades. Ou melhor, se já está ao nível do possível, então a gente só vai desdobrar uma possibilidade. Enquanto que a novela, por ser nebulosa, ela deixa muitos atuais disponíveis. E cada atual dando origem a diferentes possíveis, no caso. E também, né, a novela e o conto vão ser distinguidos por linhas e movimentos. Na verdade, o conto também é atravessado por linhas. Só que na novela, essas linhas são mais claras. O foco vai estar nas linhas. Enquanto que o movimento já é um tipo de linha mais molar. Claro que assim, gente, essa distinção entre novela e conto é uma distinção mais formal, porque podem ter contos com essa estrutura e podem ter novelas, né, com outra estrutura, porque também novela, né, como a gente utiliza
Normalmente ela é basicamente um conto mais longo. Então tem muitos trabalhos que são chamados de novela por conta dessa classificação, mas que funcionam como contos. Quando podem ter, né, novelas escritas do tamanho de um conto que seguem essa estrutura da novela. Certo? Então não é para tomar isso aqui como, né, absoluto. São definições que eles propõem. Mas os eles vão fazer essa distinção para pegar exemplos da literatura e mostrar justamente como essas linhas vão se entrecruzar. Né? A linha molar, a linha molecular e a linha de fuga. Mas antes de entrar nas três linhas, é interessante a gente falar dos três segredos. E essa parte aqui toda eu tirei, né, do quarto volume do texto Devir Intenso, Devir Animal, Devir Imperceptível, que é o, né, um grande texto sobre o devir que tem no meu Platôs. E esse texto é dividido em várias lembranças. Nesse caso, lembranças de um segredo, mas tem lembranças de uma molécula, lembranças de um espinosista, lembranças de blocos e linhas, e assim vai. Então, eles têm uma parte inteira falando sobre o segredo. E eles começam falando do segredo como conteúdo. Ou seja, na novela, o segredo está ocupando a forma. Então, na verdade, a gente vai ter três tipos de segredo. O segredo como conteúdo, o segredo como forma e um segredo que desfaz a forma e o conteúdo, né? Que aqui vai estar ligado mais à linha de fuga. Então, a gente pode colocar em grandes traços o segredo molar, o segredo molecular e, né, o segredo ao nível da linha de fuga. Apesar de que não é tão simples, porque todos eles vão ter devires, como a gente vai ver. Mas então, o que é o segredo como conteúdo? É um segredo onde o conteúdo é tão grande que ele transborda a forma, ele acaba escondendo a forma. Então, esse, de certo modo, é o segredo mais clássico, é o segredo mais tradicional, é o que está ligado a uma sociedade secreta. Ou seja, aquele segredo que, mesmo quando ele é descoberto, mesmo aquele que, né, mesmo que alguém perceba esse segredo sem dever, a pessoa participa desse segredo. Ou seja, um conteúdo que tem que ser escondido. Justamente por isso a forma do segredo, nesse caso, ela é escondida. Ou seja, se busca apagar a forma dele, se busca tornar o segredo invisível. Ele vai estar no cerne, por exemplo, de uma sociedade secreta. Né? Como eu coloco, uma sociedade secreta tem dois níveis. Tem o nível superficial e tem o nível mais oculto da sociedade secreta, que é onde está o segredo. Então a sociedade secreta vai ter rituais, vai ter códigos secretos, linguagens secretas, de modo a esconder esse segredo. Mas outra forma de entender ele, né, eles falam, né, que é o segredo histérico de infância. Ou seja, é o modelo da histeria na psicanálise clássica. Aquela histeria em que o sujeito ele esconde alguma coisa e essa memória que está escondida, que está recalcada, tem que ser trazida à tona para poder curar o sintoma. Ou seja, na psicanálise, especialmente na freudiana, há um conteúdo a ser desvendado, há um segredo inconsciente a ser desvendado. Mas tudo muda quando a gente passa para cá. Ou seja, a gente sai do conteúdo de criança para a forma vir infinita. Agora, a gente sai do conteúdo e vai para a forma. Então, o conteúdo finito vai para uma forma infinita e deixa de ser histérico para se tornar paranoico. O que isso quer dizer? O segredo ele não vai mais importar qual é o conteúdo do segredo, vai importar o segredo como uma forma. Ou seja, uma paranoia. Em todo lugar, o paranoico vai ver uma conspiração. Ou seja, em todo lugar vai existir o sinal de algo que está acontecendo. Em todo local vai ter algo a ser desvendado. Então, vai ser um segredo qualquer coisa que adote essa forma de um segredo, que adote esse olhar desconfiado. Então, quando o paranoico vê alguém olhando para ele, não é só um olhar. Aquela pessoa, junto com aquele outro fulano, no ponto de ônibus que viu ele, aquele outro na farmácia, aquela mulher que há 3 dias atrás viu ele saindo de casa, todos eles mantêm essa mesma forma do segredo. Então, eles fazem parte de uma conspiração secreta da qual tudo faz parte. Ou seja, não importa mais agora, né, o conteúdo desse segredo, essa memória específica que está sendo escondida. O segredo vai ser uma estrutura, uma forma que vai ser aplicada aos mais diversos conteúdos. Justamente por isso, não vai ficar claro o que se passou. Então, esse conteúdo bem delimitado
do segredo como conteúdo, ele vai se tornar mais maleável, né? E novamente é colocada aqui a questão da novela. Algo se passou. O que passou, não sei, porque o que importa é a forma. Essa estrutura que é replicada nas mais variadas situações, em cada uma se atrelando a conteúdos diferentes, né? Como eu falei, no segredo como conteúdo, o virtual já foi atualizado, já está dentro dos possíveis. Enquanto que o paranoico deixa aberto. Ele sempre pode atualizar numa nova situação essa paranoia. Por isso é infinita. É um processo infinito de interpretação. Que nunca termina. E justamente, né? Então, assim, mas até esse segredo ele vai ter um devir. Porque aqui é o devir, né? É a memória de infância. Essa memória que está lá na infância, escondida, recalcada, que tem que ser trazida à tona. Mas somente por estar ligada à infância, é que, né? Dá margem ao devir criança. E lembrando assim que todo devir é minoritário. Então, em todo devir a gente parte de uma estrutura molar, de uma estrutura, digamos, macroscópica. E ela a gente anima com elementos de uma minoria, no caso a criança. Então, essa criança que estava molarizada, essa criança que guarda segredos, ela serve de ponto de partida para um devir criança. Onde não se é mais adulto nem criança. Por que é isso? Porque o devir ele desfaz as identidades. O devir, enquanto ele acontece, ele é um processo onde é impossível delimitar onde algo começa e onde algo termina. Porque ele é um processo de mudança enquanto a mudança acontece. Então não é possível dizer o que é. Então, devir criança é justamente um devir onde se pegam elementos da criança, esses traços, esses blocos de memória infantis, para criar algo que já não é mais nem adulto nem uma criança, algo que não está mais preso a isso. Então, esse devir descentraliza o segredo, né? E leva para cá, para essa outra estrutura que é mais molecular. Porque a questão, gente, que a paranoia, ela é molecular. Não tem, por mais que a paranoia coloque imagens centrais de um deus, de um grande olho, de uma grande conspiração que controla tudo e todos, de todo mundo ter chips na cabeça controlados pelo Elon Musk, alguma coisa assim, ela se produz em cada ponto. Ela vem de baixo para cima. Não tem ninguém dizendo como paranoico deve ser paranoico. Ele produz a paranoia em todos os pontos. O pensamento paranoico é produzido em cada ponto. Não tem que ter alguém lá em cima dizendo como ela vai ser produzida. E por isso ela é molecular. Especialmente quando a gente for ver o próximo platô sobre micropolítica, isso vai ficar mais claro quando a gente for falar dos 4 perigos. Porque a gente, até agora, né, parece que a gente fala do molar como se fosse melhor que o. Digo, do molecular como se fosse melhor que o molar. O molar duro, o molecular é maleável. Mas a questão é, todos eles têm seus ganhos e suas perdas. Todos eles têm seus potenciais e seus perigos. Né? Então, justamente, o molecular ele é paranoico. Ele funciona desse modo paranoico. Então, em vez de segredo estar fechado numa caixinha, uma forma oculta, em que você tem que formar todo um círculo secreto ao redor dele, uma sociedade secreta para esconder, agora o segredo está espalhado, o segredo está à vista. Não é à toa que a gente fala, né, que o psicótico ele não tem recalque. O inconsciente dele está à vista. Porque agora o segredo vai estar em todo lugar, ele vai estar espalhado. Mas somente por estar em todo lugar, não fica mais claro o que se passou. Mas alguma coisa aconteceu. E até há uma mudança na estrutura do inconsciente. Então aqui, né, a gente vai ter o, né, inconsciente, né, como conteúdo. E aqui o inconsciente como forma. Ou seja, aqui o inconsciente mais lacaniano. Então, nesse inconsciente não há mais um conteúdo dentro dele. As memórias não estão mais dentro dele. Ele é uma linguagem, é estruturado como uma linguagem. Ele é um modo de funcionamento, ele é um modo de replicação. Né? No inconsciente lacaniano ele não é uma caixinha onde se guardam coisas. Ele é uma maquininha que funciona. A neurose, a psicose são maquininhas que funcionam. De certo modo. São processos de produção. Já. Justamente por isso, nunca se termina de interpretar, nunca se termina de interpretar, nunca se termina de interpretar. Tudo vira inconsciente, tudo vai poder tomar essa forma no inconsciente. Ou seja, tudo vai poder assumir essa forma do significante. Mas, novamente, é uma forma viril. O paranoico tem essa tá ligado a uma masculinidade. Mas, novamente, isso vai ter seu devir. E aqui vai ser, né, o devir mulher. Ou seja, esse viril vai ser contraposto uma feminilidade. Mas, novamente, o devir mulher não é tornar mulher.
O devir mulher não é uma pessoa, não é necessariamente uma pessoa trans. O devir mulher é pegar elementos do feminino, até eles falam, porque a mulher também é uma estrutura molar, né? A mulher, tradicionalmente, ela é vista só como a figura invertida do homem. Então, a mulher ainda é definida em termos molares. Por isso eles até falam, né, de um devir moça. Pra gente escapar essa figura, né, da mulher molar. Mas vou falar devir mulher para facilitar a vida. Então, nesse devir mulher, ainda mais porque na psicose, como essa quebra do simbólico não se sabe mais claramente quem é homem e quem é mulher, se permite sair daqui. Então, assim, o segredo ele é espalhado. Ele se torna tão espalhado, tão fragmentado, tão pulverizado, que ele se torna molecular. Ou seja, o conteúdo molecularizado e a forma se torna uma linha pura abstrata, uma linha móvel. Ou seja, uma pura linha feminina, nesse sentido. E ele se torna imperceptível. Então agora é um segredo que não é mais baseado em identidades. Porque aqui a identidade está no conteúdo. Aqui, né, a identidade está na forma. E aqui não se tem mais identidades. Aqui somente se torna imperceptível porque ele não fica parado. Não se consegue pegar o movimento dele. Né? E isso dá origem a um devir molecular, no caso. Né? Então ele é em devir. Esse aqui, ele não tem um devir que faz sair dele, ele é o próprio devir, esse segredo. Então ele é secreto, justamente porque não se pode te capturar. Porque não se pode identificar nenhuma forma, nenhum padrão que se repete, que é o caso do paranoico, nem um conteúdo que está guardado, escondido, como é a memória de infância, o segredo sujo, esse segredo que foi de fato escondido, que tem uma informação contida. E né, então assim, e aqui no paranoico justamente, o que isso acontece? É que a gente pega o modelo, né, do Édipo e aplica a todos. Então a estrutura aqui o Édipo é uma memória, aqui o Édipo é de cada um. Aqui o Édipo se torna uma estrutura, né? A própria estrutura do mundo simbólico, digamos, a própria estrutura da castração. Então o Édipo é uma estrutura que vai ser replicada em todo o corpo social. Ou seja, ele vai, como eu vou dizer, ele vai surgir em todos os lugares espontaneamente, o Édipo. Por isso, de certo modo, vem de baixo para cima, por mais que o Édipo seja uma estrutura molar. Mas se vai pegar essa estrutura e replicar em todos os pontos. Mas chega aqui embaixo, o Édipo se desfaz. E o Édipo se desfazendo, se desfaz a própria ideia de um sujeito, né, bem limitado, um sujeito com interioridade, um sujeito como substância. Mas essa coluna aqui do Édipo, eu não sei o que eu fiz aqui. Nessa coluna do Édipo, não é o complexo de Édipo, né? O personagem é o Édipo. E as três, né, peças, assim, daqui o Édipo rei e o Édipo em coluna. Então, assim, o primeiro segredo é quando o Édipo se depara com a esfinge. Ou seja, existe uma resposta a ser descoberta, a resposta correta. O enigma da esfinge esconde alguma coisa que vai ser revelado pelo Édipo. O segundo segredo é esse segredo que tem que ser desvendado pelo próprio Édipo. É o segredo que atravessa a peça inteira. O próprio segredo do Édipo. Só que não é um segredo dele. Porque esse segredo começou muito antes do próprio Édipo. O Édipo é o resultado desse segredo. Então aqui esse segredo tem uma estrutura mais paranoica. É mais estrutural. E por fim, é o Édipo em coluna. Que acontece depois do Édipo rei. É um Édipo que tá cego, tá velho, tá sendo cuidado pela Antígona, pela filha dele. Ou seja, é um Édipo que perdeu essa identidade do rei Édipo. Né, onde não importa mais essa identidade. Então, de certo modo, esses três segredos também vão se conformar, né, com as três linhas que a gente vai falar. Com a molar, molecular, a gente pode colocar aqui, né? Molar, molecular, né, e a linha de fuga. Grosso modo, é um pouquinho mais misturado, mas a gente poderia fazer essa contraposição. Então, o segredo pode ser um conteúdo e pode ser uma forma. Então, quando a gente chegar lá no quarto volume, não vai causar confusão até para quem lê. Porque, inicialmente, quando eu li, eu tive essa confusão. Mas, somente, então, o segredo como... Mas aqui deixa claro o que é o segredo como forma, como a gente falou. Que forma é essa e por que ela dá margem a esse imperceptível desse algo que se passou. Porque, na verdade, a novela ela vai estar nesses dois níveis aqui, né?
ela vai estar transitando entre esses dois níveis. Porque justamente o molecular, ele pode descambar tanto para o molar, tanto para a linha de fuga. Então, o molecular é sempre limítrofe. Ele ainda é um extrato, mas ele está ali tangenciando onde não se tem mais um extrato, mas também está tangenciando um extrato que se solidifica, que perde essa maleabilidade. Então, a novela ela vai estar circulando nesse espaço ambíguo, né? Tendendo as linhas, né? E fugindo dos movimentos que estão aqui em cima. Então, a novela se mantém enquanto ela faz isso. Mas a gente vai ver que as três linhas estão entrelaçadas agora. E aqui chegamos no cerne do texto, que na verdade é o que eu acho mais interessante sobre ele. Inclusive, como eu tinha falado, é um dos textos mais tranquilos de ler do Mil Platôs. Então, tá, quem está acompanhando os vídeos chegou até aqui. Mas leiam esse texto com carinho. É um texto curto, mas essa ideia das três linhas, justamente trabalhando a partir dessas três novelas, deixou muito claro esses três níveis. Então aqui, né, claro, cada linha, né, duas linhas aqui são extratos, extrato molar e molecular, enquanto que a linha de fuga não é um extrato. Mas falar em termos de linha eu acho mais interessante porque coloca elas no mesmo nível e permite que elas se entrelacem. Não é à toa que no vídeo do Rizoma eu prefiro falar em termos de linhas. Inclusive, né, até pela representação visual delas. Ou seja, né, se a gente fosse pensar a linha, né, então assim, e cada linha a gente divide de acordo com vários aspectos que aparecem no texto. Né? Eu adoro tabelas, gente. Né? Espero que vocês gostem também. Mas aqui é uma sistematizada, né, dos vários aspectos de cada linha. Então, primeiro, se dá de acordo com a segmentaridade. Esse conceito de segmentaridade não vai ser tão trabalhado agora. Ele vai ser fundamental para a nossa próxima aula sobre micropolítica e segmentaridade. Né? Não é que está no título. Mas segmentaridade é um conceito que vem na antropologia que isso delimita segmentos. Ou seja, delimita identidade, delimita locais, delimita momentos da vida de uma pessoa. Então, assim, a gente vai ter duas segmentaridades, basicamente. A dura e a maleável. Enquanto que a linha de fuga quebra a segmentaridade e se torna algo abstrato. Ou seja, é uma linha abstrata. Então, assim, a segmentaridade dura a gente pode pensar como né, uma linha sólida aqui. Né, rígida, com camadas, escalonada. Né? A linha maleável é isso, é uma linha né, maleável, que ela varia. Enquanto que a linha abstrata né, é uma linha pontilhada, uma pseudolinha. Né? Ela tem esse jogo mais tênue. Né? Ou como a gente viu no texto do Rizoma, uma linha molar, ela começa, ela vai de um ponto até outro. Enquanto que a linha maleável, ela acontece, ela cruza e é no cruzamento que a gente encontra os pontos, os indivíduos. Enquanto que a linha abstrata, justamente, ela não tem começo, não tem fim, e ela então pode se solidificar de uma forma maleável ou dura. Então, de certo modo, a linha dura, como se muitas linhas maleáveis fossem, né, amarradas, como uma corda, né, até ficar uma coisa bem firme, bem estruturada. Aqui eu estou fazendo todo um jogo metafórico, mas é meio que esse processo. Então, a espontaneidade que é perdida porque cada né, pense uma corda são várias linhas entrelaçadas e é isso que dá força para ela, mas isso também faz né, ela não ser tão maleável quanto cada fio que a compõe. Então a segmentaridade é isso, vai sendo um acúmulo, mas não uma estratificação dessas linhas maleáveis até se tornar uma estrutura dura. Mas a segmentaridade ainda é mais do que isso, porque a segmentaridade ela pode definir momentos na vida de uma pessoa, né? Infância, adolescência, vida adulta, velhice, né? Pode designar estágios do desenvolvimento, escola, faculdade, pós-graduação, emprego, aposentadoria. Pode delimitar locais pelos quais a gente pode circular, a casa dos pais, a própria casa, agora a casa com casado. Então, a segmentaridade molar, ela parte de centros, ela tem um grande centro que delimita todos os locais que podem ir, né, penso panóptico, entre outras. Já a linha molecular,
a segmentaridade molecular, ela tem muitos centros. E esses centros, eles ressoam entre eles. Não tem uma comunicação direta, não tem um centro que comanda. Por isso que ela é emergente, ela vem de baixo para cima. Então ela cria novas identidades. Então aqui a gente pode pensar em termos de gênero, né? Homem, mulher. E aqui a gente pode pensar numa multiplicação dos gêneros, né? Desde o do não binário, né? Gênero fluido, e assim vai. Né? As muitas formas de bissexualidade e pansexualidade. Resumindo, mas apesar de que definir em termos assim, né, já é uma questão de segmentaridade, qual o teu gênero. E aqui a gente entra na ambiguidade da identidade. Então, nas segmentaridades, as identidades já estão pré-definidas. No maleável, se cria novas identidades. Na linha abstrata, não é que não se tem identidades, mas as identidades não importam. Isso é um traço importante sobre Deleuze e Guattari, gente. Eles não se opõem à ideia de identidade, mas eles querem pensar justamente um ponto onde eles não querem abolir as identidades. Porque se a gente abole as identidades, a gente cai num grande indiferenciado. Então, assim, via Deleuze e Guattari, pensar essa ideia de abolir o gênero não faz sentido. O que eles querem é a multiplicação infinita de identidades, é justamente sobreposição de identidades. Ou seja, porque quando a gente fala de identidade, a gente está falando de uma coerência. Busca ser a coerência num lugar central. Né? Então a pessoa tem que ser, ou ela é homossexual, ou ela é bissexual, ou ela é lésbica, né? Assexual e tudo mais. Ela tem que estar na caixinha. Mas quando a gente quebra essa lógica da coerência que está no cerne da identidade, então a pessoa pode assumir várias identidades. No maleável, a identidade não importa. Só que ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Ela é emergente, então se vão criando identidades. E na abstrata também se cria identidades, só que elas não importam mais. Tu pode ser chamado, pode não ser chamado. Né? Então é um fluxo muito mais constante. Assim. Justamente por conta disso, a gente vai ter, né, políticas. Então a gente vai ter a macropolítica e a micropolítica. E é muito importante não se prender tanto aos nomes, macro e micro. Porque o macro aqui, a gente não está falando só da política ao nível do Estado. A gente está falando da política, né, ao nível das grandes representações, ao nível, né, que a gente chama ou da política internacional. A macropolítica é uma política molar. Então, a macropolítica está ligada a grandes grupos identitários. Em que sentido? Né? Na medida que cada um de nós performa identidades, performa esses extratos molares na gente, é uma macropolítica. Né? Então, na medida em que a nossa vida já está toda programada, toda bonitinha, com começo, meio e fim, já se tem uma macropolítica. Ou seja, não é mais essa... também ela está ligada aos estados, né? Mas ela é a incorporação em si do pensamento da maioria. Né? É o pensamento majoritário. O molar é esse pensamento majoritário. Então a macropolítica, ela também acontece nas pequenas relações. Só que essas pequenas relações vão ser pautadas justamente pelo... como eu vou dizer... pelos termos já dados. Então, assim, a pessoa que se sente obrigada a casar, né? São as mulheres que só vão se considerar mulheres quando tiverem filho, porque é essa pressão da mulher se tornar mãe. Então, ou seja, toda vez que, né, a gente é interpelado por essas grandes exigências, essas exigências macro, é uma macropolítica. Né? Ou seja, a nossa existência é pautada por essa moral. Né? A gente então aqui poderia pensar em termos de uma moral, para falar em termos espinosistas. E aqui, né, a gente pode pensar no nível de uma ética. Ou seja, a micropolítica, somente ela é micro. Ela passa nos detalhes. A micro ela passa abaixo dessas grandes identidades. Um bom exemplo assim é aqui, né, se a gente falar da visão, porque aqui a gente está falando, né, do conto do abismo da luneta. Então, nesse conto, né, há um grande abismo e aqueles que têm as lunetas de visão curta e os de visão ampla. E aqueles que têm a luneta de visão curta é uma luneta que tem um raio laser, uma luneta que corta. Então eles tiram fora as imperfeições desse abismo. Só que é uma luneta que ela é muito barata, ela não precisa ser manuseada com cuidado, ela não vê os detalhes. Enquanto que o protagonista,
né? A protagonista que tem uma luneta de visão ampla, ela consegue ver todos os detalhes. Então ela consegue ver até os estragos microscópicos que são feitos por essas lunetas que cortam, né? Ó, curta e corte. Desculpa. Ou seja, esses grandes agrupamentos identitários, eles são grandes cortes. E eles cometem muitas pequenas violências para que a gente caiba neles. Eles. É a mesma coisa se a gente for assim, cortem qualquer coisa com uma faca e vejam no microscópio. Não vai ser uma retinha. Vai estar todo fragmentado. Então, o micro permite a gente ver o detalhe. O micro acontece ao nível dos detalhes. Ao nível do micro, os detalhes importam. Né? Novamente, trazendo uma metáfora de gênero, a gente pode pensar, é homem ou mulher, em termos macro. Mas no micro não dá para ser só homem ou mulher. Tem 1000 gêneros, tem 1000 sexualidades. Porque cada detalhe importa. Porque quando a gente olha para o detalhe, se multiplicam. Não é à toa que a gente pode falar, né, de demissexual, agora eu gosto de falar de sapiosexual, assexual, todas essas muitas variações. Né, e muitas outras mil classificações que eu nem lembro agora, que a galera adora criar. Né, a galera do Tumblr adorava ficar criando 1000 tipos de gêneros e orientações sexuais. E tudo bem, porque elas são emergentes, porque elas não vão estar ligadas a uma grande coerência. Elas não vão estar ligadas a uma anatomia, sendo que a própria anatomia não serve mais como critério para definição de gênero. Né? A anatomia não é destino. Então, nesse sentido, o que define o molecular é essa visão do detalhe, essa visão microscópica. Claro que isso vai levar a um perigo, que a gente vai falar muito melhor na próxima aula, que é a clareza. Então, ao nível molecular se vê detalhes que não se vê ao nível molar. As pequenas coisinhas importam, mas também se perde uma visão do todo. Por eu ter visto esse detalhe, eu posso acreditar que eu vi a verdade. A pessoa volta com os olhos esbugalhados, ela teve contato com a verdade. E vira algo canceroso, vira algo até um certo nível de fanatismo. Né? Então, também, né, o nível molecular tem seus perigos. Mas, então, gente, micropolítica, essa é a micropolítica das pequenas diferenças. Enquanto que a macropolítica é a política das grandes diferenças, dos grandes agrupamentos. Então, a micropolítica é isso que me afeta. Por isso a gente pode pensar em termos de ética. Né? E aí que vai entrar o corpo sem órgãos, que é a releitura da ética do Spinoza. É o que me afeta. Né? Então, mas aqui ainda posso nomear as coisas. Então, aqui ainda vou nomear essas pequenas coisinhas, vou dar infinitos nomes, tal como, né, aquele modo paranoico. Né? Então, aqui é o segredo que se torna, né, ele é molecularizado. Ele sai desse macro e vem para esse nível micro. Então, vou encontrar pequenos segredos em todos os locais. Então, vou dar nomes diferentes para pequenas coisinhas, enquanto que no nível macro, isso é frescura, isso é mimimi, isso não importa. Ao nível do micro, o pronome importa. Ao nível do macro, só tem 2 grandes pronomes. Ao nível do micro, a gente quer mais pronomes. Né? Porque só o masculino e o feminino não bastam. Enquanto que ao nível da linha de fuga, que justamente a linha de fuga ela sai dos estratos, a gente não tem mais provavelmente uma política. Né? A gente pode falar da máquina de guerra. Então a máquina de guerra é esse movimento de dessetorialização. A máquina de guerra, o nômade, ele se territorializa na própria dessetorialização. Então, só que a máquina de guerra, novamente, é esse movimento que pode se territorializar no micro ou no macro. Quando a máquina de guerra toma a guerra como objeto, a guerra como objetivo, aí ela é capturada pela esfera molar. Quando a máquina de guerra é capturada pelo Estado, a linha de fuga vira uma linha de morte. Então a linha de fuga também tem seu perigo. A máquina de guerra funciona enquanto máquina de guerra enquanto ela não tem um objetivo, não tem a guerra como um objetivo. A guerra é o que movimenta ela, mas não é o objetivo dela. O objetivo da guerra, nesse caso, é colocar as coisas no movimento. Mas quando a guerra vira um objetivo, aí se transforma numa linha de morte, não mais uma linha de fuga. E outra forma de entender a diferença entre as 3 linhas, né, é pegando, né, o conto O Colapso, quer dizer, desculpa, a novela O Colapso do Fitzgerald. Né, a gente tem um livro, né, The Crack Up, é o nome em inglês, que tem essa novela, tem muitos outros escritos autobiográficos do Fitzgerald, né? Ele ficou famoso, né, pelo Grande Gatsby, Suave à Noite. Ele teve um momento de ascensão nos anos 20 e 30 e depois ele entrou em decadência.
Então esse conto Colapso ele já escreveu na velhice, depois de ter perdido, né, é quando ele não está mais no auge da vida dele. Ele perdeu o talento, perdeu o dinheiro, perdeu a companheira dele. E esse texto ele começa de um modo muito, muito, muito forte. Né? Eu vou ler aqui. É claro que a vida é, toda ela, um processo de colapso. Mas os golpes que constituem o lado dramático desse estrago, os grandes golpes, os golpes repentinos, que vêm ou parecem vir de fora, aqueles dos quais nos recordamos, nos quais colocamos a culpa das coisas que nos acontecem e a respeito dos quais, em momentos de fraqueza, falamos aos amigos, esses não mostram seus efeitos de uma vez só. Né? Há outra espécie de golpe que vem de dentro, que a gente só sente quando é tarde demais para fazer qualquer coisa a respeito. Só quando se dá conta de que definitivamente sobre algum aspecto nunca mais seremos a mesma pessoa. O primeiro tipo de fratura parece se dar no estalo. O segundo se dá quase sem a gente saber, mas é de fato um estalo que nos damos conta. Então aqui ele já está falando, né, de dois grandes estragos, né, que o Deleuze vai distinguir o corte e a fissura, né, os dois golpes, né, os golpes que vêm de fora e os golpes que vêm de dentro. Então tem esses grandes golpes que acontecem na nossa vida. Uma doença, o alcoolismo, falir, a velhice que chega, a crise econômica, né, no caso dele, a ascensão do nazifascismo, ou seja, esses grandes acontecimentos, essas grandes coisas que acontecem, que é justamente aquelas das quais a gente atribui a culpa das coisas que acontecem na nossa vida. Alguém que foi embora, o meu pai que não cuidou de mim, minha mãe que não me deu atenção, né, o meu colega de trabalho que mentiu sobre mim, eu fui demitido, o capitalismo. Mas que o capitalismo vendo só como uma grande massa indiferenciada, não em seus desdobramentos, né, capilares. Deus, o diabo, os pobres, né, porque pobre coitado dos ricos, né, tudo que acontece com eles é culpa dos pobres, e assim vai. Ou seja, são esses grandes cortes. Mas a questão é que esses grandes golpes, eles ocultam os efeitos deles, são efeitos retardados. E aqui é interessante, porque se a gente pensa via Bergson, e é justamente a distinção entre imagem e ação, imagem, digamos, a imagem movimento e a imagem tempo que o Deleuze vai fazer, porque assim, para o Bergson, qual é a pegada? Se a gente pega um ser vivo, muito simples, né? Então, ele sofre uma ação e já responde com uma ação. Então, uma célula ela reage instantaneamente ao que acontece com ela. Né? Um micróbio, uma bactéria. Ou seja, não há um desvio, não tem um atraso entre ação e reação. Mas à medida que a vida vai evoluindo e a memória vai surgindo propriamente dita, e por fim a consciência, há uma ação sobre o corpo, e entre a ação e a reação desse corpo tem um atraso. E quanto, de certo modo, maior esse atraso, maior a possibilidade de reação desse corpo. Justamente porque ele vai se conectar com memórias e vai decidir de acordo com a variedade dessas memórias, com a consciência e tudo mais. Ou seja, esses grandes cortes têm efeitos imediatos. Mas justamente, uma vez que entra em jogo com essa grande memória, essa memória que também não é individual, vai ter prolongamentos que não vão se esgotar nessa ação individual, né? Falando em termos de Simondon, não esgota toda essa energia potencial que o organismo tem. Não acaba com essa metastabilidade do organismo tem. Por isso que o organismo nunca se atualiza completamente. Então, tudo que nos acontece deixa marcas, cria uma memória. E essa memória vai ter desdobramentos depois. Né? Ou seja, a gente pode pensar aí também no nível do inconsciente. Ou seja, ao nível do eu respondi aquilo, mas no nível inconsciente, aquilo ficou trabalhando. Aquilo ficou produzindo um ressentimento, uma culpa, aquilo ficou fermentando. E quando eu vejo, eu já me tornei outra pessoa. Esses grandes cortes, esses grandes acontecimentos, né? O meu pai e minha mãe não explicam quem eu sou. Não explicam todas essas ramificações microscópicas causadas por esses grandes cortes. Né? Lembrando que nesse corte ele cria fissuras, pequenas fissuras, modificações, pequenas aniquilações que a gente vê tarde demais. Ou seja, tem esse atraso temporal entre o corte e a fissura.
E por isso que, né, de certo modo, a novela é colocada no passado. O que se passou? Porque tem que ter uma intervenção do tempo aí. Não é, digamos, né, não é um filme de ação onde a gente já é fácil prever o que vai acontecer. Não, hoje em dia, plot twist é uma coisa tão utilizada que a gente até consegue prever os plot twists dos filmes. Nesse tipo de filme, né, nessa imagem em tempo, não mais imagem de movimento, há uma dilatação. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Né? Tem aquele filme, né? Marimbada, o último ano de Marimbada. Também agora esqueci o diretor. Tanto é que falaram que Inception, né? A origem é baseado nele. É um filme que não dá pra saber o que tá no presente e o que tá no passado. São muitas memórias quebradas. Eu juro que eu assisti e não entendi. E é essa a pegada. Ele não pode ser capturado num único sentido. Então tem algo ali que não fecha. Mas além do corte da fissura, chega a ruptura. Né? A ruptura é somente quando. Vejam só, o nível da fissura, o nível do micro, é onde ficam os pequenos sentimentos. Não é à toa que o fascismo ele é molecular. Ou seja, são essas pequenas coisinhas feridas que ficam ali fermentando e quando a gente vê, já está infeccionado. Né? O nível da alma também, o nível do espírito, o nível psicológico. Mas a ruptura é justamente quando a gente quebra esses estratos, quando essa demolição chega a um tal nível que não importa mais o que foi demolido. Né? Que é esse nível zero, é quando a gente desfaz o corpo, né? Se a gente lembra do corpo sem órgãos. Mas desfaz de um modo que ainda pode passar algo, né? Claro que a ruptura pode ser bruta demais, não sobra nada, mas a ruptura, justamente quando a gente desfaz até esse extrato molecular, esse extrato das pequenas dores, das pequenas paixões, das pequenas culpas, ressentimentos, né? E chega num ponto onde a gente aprende aí. Isso que antes, né, esses grandes cortes, que eram o sucesso, essas fissuras, que a gente a perda de sucesso, a perda desse talento, chega ao nível da ruptura, a gente não importa mais isso. Então, se vai no fluxo. Então, né, a novela do Fitzgerald vai nessa direção, mas não é uma novela feliz, mas não é que a ruptura é uma redenção. É um seguir adiante. Né, e aqui a gente retoma também na ideia do segredo. Então, novamente, né, o segredo molar é um segredo pessoal, meu segredo sujo. É um termo que eles usam bastante. Então, esse meu segredinho que ninguém pode descobrir. Né, esse meu pequeno pecado, minha perversão, meu fetiche que ninguém pode reconhecer e saber qual é. Quanto molecular, né, se dá o nível do acontecimento. E quando chega ao nível de fuga, é imperceptível, como a gente já trabalhou. Né? E novamente, né? Daí no conto da luneta do abismo, então tem uma televisão curta que faz esses grandes cortes significantes, grandes cortes de acordo com categorias pré-definidas. Então, de certo modo, aqui a gente pode pensar no nível da pesquisa, por exemplo, né? Uma pesquisa que já parte de categorias pré-definidas, né? Então, se eu vou fazer uma pesquisa na psicanálise, eu já tenho uma série de conceitos pré-definidos, onde eu vou colocar os sujeitos dentro desses conceitos, dentro de uma estrutura. Esse sujeito é neurótico obsessivo? É histérico? É perverso? É psicótico? Enquanto que aqui, né, eu vou olhar os detalhes. Então, assim, eu não vou colocar o sujeito dentro de estruturas, não vou colocar o sujeito dentro de um diagnóstico, não vou colocar ele dentro de uma identidade, ou melhor, eu vou multiplicar essas identidades. Eu não passo desses grandes agrupamentos que atropelam o sujeito. Aqui eu vou multiplicar as identidades. Mas ainda tem um abismo, né? Que o abismo é justamente isso que não pode, que vai estar sempre ali, que não vai estar extinto. Né? Até se a gente pensa na mitologia grega, né? O abismo, que é onde está o caos, ele nunca desaparece. Sempre saem ventos desse abismo que geram uma série de problemas para os humanos e para os deuses. Né? O abismo é sempre essa coisa indomável. E por fim, né, tem o nível do relacionamento. Isso é trazido quando eles trabalham, né, o conto A Gaiola do Fitzgerald. Opa, desculpa. A Gaiola do Henry James. E é justamente, né, é um conto onde tem uma mulher que ela trabalha numa agência de telégrafo, né? É esse o nome, né? Enfim, quando envia telegramas. E ela vê um casal, começa a trocar mensagens secretas, né? E tudo mais. Então ela já tinha uma vida ordenada, ela ia se casar com um cara, onde ela ia morar mais perto do local de trabalho, tem que mudar de bairro, e ela e a mãe dela economizaram dinheiro.
a vida dela estava toda programada, não tinha mais um devir, tinha um porvir. Mas quando ela encontra esse casal, que tem muitos nomes, trocam telegramas com muitos nomes de formas misteriosas, falando de pessoas que ela não sabe quem são, permite que ela saia dessa identidade molar dela e se conecte a eles vendo uma identidade molecular. Então ele não se tem mais um casal, se tem um duplo. E esse duplo não está mais delimitado em dois indivíduos. Como a gente viu lá na aula sobre o regime de signos, né, tem um cogito a dois. Né, tem justamente esse que é o regime, né, pós-significante. É uma duplicação do sujeito. O casal são dois sujeitos iguais. É um cogito que se divide entre duas pessoas. Já o duplo é esse encontro de duas forças moleculares, de dois indivíduos que não estão fechados em si. E ao nível da linha de fuga, a gente poderia falar, né, do amor. Mas aqui é um amor molecular, não é esse grande amor, não é um amor romântico, é um amor molecularizado. Né, é um amor que não é mais humano, né, que ele congrega isso que é de humano e desumano nesses, não, eu diria sujeitos, mas, né, nessas forças envolvidas. Não sabe mais onde se começa e onde se termina. Então, gente, acho que basicamente é essa a lógica. Então, quando a gente pensa novela, né, ela vai estar no cruzamento dessas linhas. Então, em cada um desses contos vão ter as linhas molares, moleculares e a linha de fuga. Né? Então, o molecular está sempre cambiando. Ele sempre pode cair para o molar ou cair para a linha de fuga. Né? Enquanto que a linha de fuga sempre pode se molecularizar e o molar também pode ser molecularizado. Né? Lembrando que a linha de fuga ela sempre pode ser uma linha de morte, quando ela é capturada pelo molar. Isso vai ficar mais claro no próximo texto. E esse vídeo vai ser mais curto mesmo porque é um capítulo curto. Então a questão, né, agora só fechando, é isso. Então de lado a gente vai ter essas linhas molares de grandes movimentos, com começo, meio e fim bem delimitado, ligada a uma macropolítica que não é só a política dos estados, mas é uma política a qual se responde a esses grandes agrupamentos identitários, né, que ela opera por cortes significantes bem delimitados, ou seja, cortes que seguem o molde predefinido, que ela cria indivíduos com uma interioridade, com seu segredo sujo, né, ligada a uma visão curta, imediata, que perde os detalhes, né, e uma ideia de um casal, de uma família de piano, de um casal de piano. Enquanto que o molecular forma linhas maleáveis, ainda são linhas, só que elas se modulam, elas não têm um molde pré-definido, elas variam. Principalmente define uma micropolítica, né? Uma ética, pode pensar uma ética em contraposição a uma moral, uma micropolítica que vem de baixo para cima, que vai produzir muitas identidades, e que opera por fissuras. Ou seja, por essas inervações, por esses pequenos, por essas rachaduras que quando a gente percebe elas, já é tarde demais. Né? Como um prato que tem uma rachadura, a gente não percebe, a gente só percebe quando ele quebra, que é o ponto onde ele quebrou. Mas essa fissura já estava lá, de modo perceptível. Né? Que está no nível do acontecimento, ou seja, esse acontecimento que não se esgota no possível. E isso que é interessante, gente. Essa que é outra pegada. No molar, o possível está determinado. Então, existe uma gama possíveis que eu posso ter. No nível do acontecimento, não, porque o acontecimento ele está no nível do virtual. Ele tem que ser atualizado para se tornar possível. Então, não dá para esgotar o acontecimento. Isso é fundamental. Né? Então, liga na luneta de visão ampla que vê esses detalhes. Né? E o relacionamento não é mais de um casal, é de um duplo. Né? De uma reduplicação que produz diferença. E por fim, a linha de fuga, né? Que ela não tem segmentaridade, ela é abstrata. Ela está ligada mais a uma máquina de guerra do que a uma política. Somente porque a máquina de guerra ela foge da política. Ela circula, ela é nômade. Né? Ela está ligada a uma ruptura que justamente é esse ponto onde não importa mais as fissuras e os cortes, não importa mais os grandes golpes nem os pequenos golpes. Né? Ela opera no nível do imperceptível, aquilo que passa até abaixo do radar. Isso até a gente pode pensar no nível de um exame de sangue. Assim. Tem alguns exames, né, em que ele detecta até um certo nível. Né? Ele detecta moléculas até um certo nível. Abaixo daquilo é indetectável. Né? E né, a gente está se referindo agora ao abismo, né, essa fonte do caos,
né? E o amor, esse amor molecular. E a gente vai parar por aqui, porque muitos desses conceitos a gente vai retomar na próxima aula, né, sobre micropolítica. Então, como eu falei, esse texto é um texto intermediário, que a gente vai sair um pouco do negócio dos estratos e começar a falar de linhas e segmentaridades para poder falar de micropolítica. Então é isso, pessoal. Até a próxima e logo, logo estou aqui de volta para a gente falar de micropolítica e terminar o terceiro volume. Até mais!